Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Então, o tema do nosso trabalho, da nossa reflexão nessa tarde é Natal com Jesus. E já inicio com um acontecimento, devo ter contado ele o ano passado, que eu sou um pouco repetitivo nas coisas, de uma aula de evangelização, onde tinham ali crianças de 7, 8 anos de idade, e a pessoa que estava conduzindo o trabalho perguntou a respeito do Natal. Quem é o aniversariante do Natal? E a criança respondeu, o Papai Noel. E aí então, aquela evangelizadora foi trazendo toda uma condução, foi esclarecendo e foi informando de que, na verdade, o, entre aspas, aniversariante do Natal é Jesus. Mas não só o aniversariante, porque aí, irmãos e irmãs, entra as polêmicas, Alguns estudiosos dizem que o aniversário de Jesus não é no dia 25, que isso foi uma convenção. Outros dizem outras informações, como por exemplo que Jesus não tem aquela aparência que tinha nos quadros que a gente vê. Jesus, como é que poderia morar lá no deserto e ter uma pele clara e ter olho azul? Ele teria que ter uma pele da minha cor, pardo, queimado no sol. Alguns dizem isso. E as polêmicas e as investigações científicas, elas vão e avançam muito, chegando alguns até a questionar a própria existência de Jesus. Na verdade, para nós espíritas e espiritualistas, nós nos atemos no quê? Não nesses detalhes que são importantes à luz da investigação histórica, sim, são importantes, mas nós nos atemos na contribuição que o Mestre trouxe para nós. Naquilo que ele deixou de legado para a humanidade, naquilo que ele pôde nos direcionar para um bom aproveitamento da existência, para uma existência com amor, com equilíbrio. Então, para nós, Jesus é a sua mensagem, Jesus é aquilo que foi trazido e tudo aquilo que ele trouxe por nós. Quando nós pegamos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, a questão 625, nós temos o quê? Jesus, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo. Então, como se diz, Jesus, nosso modelo e guia. Nosso modelo e guia nas atitudes. Jesus, sendo a resposta, muitas vezes, para as nossas angústias, para as nossas dúvidas. Às vezes a gente se depara com uma determinada situação e aí a gente fica sem ação, não sabe que caminho toma. Uma das perguntas que a gente pode fazer é o seguinte: o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus diria para mim se ele pudesse aqui estar? Como é que ele me aconselharia para resolver esse problema? E ali nós podemos ter a certeza que esse encaminhamento é um encaminhamento bastante produtivo. É um encaminhamento que, se a gente conseguir executar ele, vai dar um bom resultado. Claro que alguns irão dizer, mas eu não sou Jesus. Eu não sou um espírito de luz. Sim, não somos. E que bom que a gente sabe quando não é. Mas o não ser no presente não quer dizer que nós não vamos ser no futuro. Porque o nosso ponto de chegada dentro do processo evolutivo, ao longo das encarnações, é justamente o quê? Alcançarmos a perfeição. Então hoje nós estamos aqui nessa encarnação num patamar evolutivo. Hoje podemos assim dizer, é a nossa melhor forma a nível evolutivo. Mas nós vamos tendo as vivências, vamos tirando aprendizado, vamos passando por situações. Deus vai nos oportunizando o crescimento através do trabalho, através do estudo, através da reforma íntima. E lá adiante nós vamos chegar num patamar mais elevado. Lá adiante, encarnação em mundos mais avançados, em corpos que não serão perecíveis pela doença. Mas isso é muito longe ainda. Sim, a nossa caminhada espiritual é longa. Mas se a pessoa for caminhar 1000 quilômetros, ela precisa fazer o quê? Dar o primeiro passo, dar o segundo, e não olhar para os quilômetros que faltam lá na frente, olhar o que ela está fazendo agora. Bom, vou dar mais um passo agora. Mas isso aí é pouco, falta muito. Não, te concentra nesse passo. Irmãos, não deem ouvidos àqueles que tentam... Não era para falar, mas eu vou falar. Não estava no script. Não deem ouvidos para aqueles que tentam impedir muitas vezes o nosso avanço.
Se a gente tomou uma boa resolução, uma resolução que vai trazer resultado, uma resolução que é voltada ao bem, vamos seguir a nossa intuição e vamos, às vezes, fechar os ouvidos àqueles que criticam. Porque o que mais tem é gente para falar, né? Até papagaio fala, não é isso? Ah, isso não vai dar certo? Ah, isso não pode? O que tu está fazendo de novo no centro espírita? Tu continua doente, agora piorou, começou a ter pesadelo. Não ouviram isso? Às vezes a gente pode ouvir isso. Que bom quando a gente não escuta isso. Que bom quando a gente encontra incentivo naqueles que estão conosco. Mas às vezes isso não vai acontecer. Então a gente vai tendo essa atenção de ter esse foco na nossa perfeição, no nosso ponto de chegada, que é a evolução. E o caminho para essa evolução, voltando ao tema, é justamente o quê? Os ensinamentos de Jesus. Nós vamos ter, vamos recorrer a Chico Xavier, na obra Antologia Mediúnica do Natal, que ele nos diz o seguinte: Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Então aqui Chico nos traz, nesse breve parágrafo da Antologia do Natal, o nome da obra, ele nos traz esse paralelo. Não apenas a festa alegre no lar, a confraternização, mas também a reafirmação da nossa atitude cristã, é relembrar Jesus em nossos ensinamentos, é entender que o Natal, vou buscar um sentido mais amplo no Natal, que não só a confraternização, que não só o seu aspecto comercial, seu aspecto festivo, mas entender que o Natal é também um momento de reflexão. É um momento, por que não, de conexão com Jesus. E nós vejamos, quando a gente consulta o calendário, a gente percebe o seguinte, que nós temos o Natal, dia 25, e uma semana depois já muda o ano. Então o Natal também é uma oportunidade da gente fazer as novas resoluções. É para esse ano que entra agora, 2026, eu quero fazer tal coisa. Não só no aspecto material, que é importante, mas também no aspecto pessoal. O ano que vem eu quero ter mais tempo para mim, o ano que vem eu quero cuidar da minha saúde, o ano que vem eu quero começar a fazer exercício, o ano que vem eu quero visitar as pessoas que eu não tenho tido oportunidade de visitar. Enfim, as nossas resoluções, aquilo que é importante para nós. E entender que este pensar a respeito de Jesus também é uma conexão com Ele. Porque quando nós estamos ligados a Jesus em pensamento, em estudo, nos esforçando para cumprir aquela trajetória que Ele propôs para nós, que é justamente o cumprimento da lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ali está a proposta. Então, quando a gente se propõe a executar na nossa vida esta proposta, por mais difícil que isso seja, por mais imperfeito que nós ainda estejamos, ou que nós venhamos a nos sentir imperfeitos, mas se a gente tem esse objetivo, nós não estaremos sozinhos. A espiritualidade de luz vai estar conosco, nos fortalecendo, nos intuindo. Muitas vezes, quando a gente esquece a trajetória, vão acontecer coisas para nos relembrar da trajetória, não é isso? Então, tudo isso é parte desse processo no Natal. Então, uma grande oportunidade que a gente tem de um repensar, uma grande oportunidade que a gente tem de relembrar, o aniversariante, como se diz. Tá, Renato, mas e a questão festiva do Natal? O que a doutrina espírita diz a respeito? Vamos lá, então, de forma resumida. A doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, que é o termo mais apropriado, ela não é uma doutrina proibitiva. Ela não é uma doutrina cerceadora da liberdade. Porque um dos requisitos básicos, uma das características básicas de nós, na condição de espíritos encarnados ou desencarnados, é a faculdade que Deus nos concede do livre-arbítrio. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, não é a doutrina que vai dizer, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Ela vai dar um norte. Ela vai dar uma explicação. Ela vai dar um entendimento. Olha, o que tu está fazendo vai ter consequência. É uma coisa boa? Beleza. É uma coisa não tão boa? Vai trazer sofrimento. Isso é certo. Então, esse é o esclarecimento. E é o nosso livre-arbítrio, então, que vai permitir o quê? Permitir essa avaliação do caminho a ser tomado. Então, a doutrina espírita não diz o que a gente deve fazer, não deve fazer, o que deve vestir, onde é que deve andar, não, nada disso. Ela esclarece. Esclarece a respeito das dimensões espirituais dos locais.
Então, determinados locais têm ali a sua companhia espiritual. Estamos aqui num centro espírita. Aqui tem uma vibração e uma companhia espiritual de espíritos de luz interessados nesse objetivo que é o nosso crescimento. Então esta é a companhia espiritual, entre aspas, desse ambiente. Já outros ambientes vão ter outras características. O ambiente com drogadição, com álcool, com as situações que forem, vai ter ali a espiritualidade que vibra na mesma situação. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a nortear, né, a nossa vida de maneira diferente, entendendo o cuidado com os ambientes, entendendo a importância da oração, entendendo, às vezes, a gente se eximir de determinadas situações. Tudo isso a gente vai aprendendo, é o aprendizado nosso, usando a nossa inteligência, usando o nosso livre-arbítrio. Então nós temos no Natal uma grande festa comercial sobre o aspecto material. E aqui é importante destacar, irmãos, que independente da questão comercial, o que importa é a própria confraternização entre as pessoas. É o próprio sentimento que envolve aquela reunião. Às vezes as pessoas passam o Natal sozinhas, opção de cada um. Mas entender que aquele momento também é um momento muito especial. Não é a preocupação da ceia, o que tem que comprar, o que tem que fazer, essa ceia tem que estar bonita, essa toalha tem que ser da semana. Tudo isso são questões que auxiliam, né, a ter um evento mais agradável, mas não é o principal. O que é o principal? O principal é o entendimento entre as pessoas. E aí nós vamos ter, e na própria obra esclarece, a antologia do Natal em algum ponto, nós vamos ter o quê? Muitas vezes um lar humilde, com uma ceia humilde, nós vamos ter ali mais amor e mais integração do que um ambiente com ostentação, com luxo, onde as pessoas não estão conectadas, onde um muitas vezes está reparando na roupa do outro. Mas fulano está... mas isso aqui... É o sentido das coisas, não aquilo que aparenta. A própria questão dos presentes, né, e também é uma data extremamente comercial, com grande apelo comercial, e aí fica para a nossa reflexão, né? Muitas vezes até o próprio endividamento das famílias com relação ao Natal. Hoje dados nos dão conta que no nosso estado 70% das famílias estão endividadas. E ali vem uma reflexão, então, para o cuidado com aquele presente exagerado, o cuidado às vezes com aquele presente que não vai ser um presente, que vai ser uma dor de cabeça porque vai ficar difícil de pagar depois. A respeito desse assunto, dê uma olhadinha que tem no site da casa, a palestra sobre educação financeira que a gente teve, a família e a crise financeira. Tem uns elementos muito interessantes sobre isso, né? Então esse carinho, esse zelo. Tá, Renato, mas e as crianças? Como é que eu vou deixar meu filho, a minha filha sem o telefone? Vocês lembram, né? Quando a gente era criança, lá na revista do Pato Donald, do Mickey, lá tinha na última folha, na última contracapa, o que tinha lá, perto do Natal? Tinha um negocinho que tu recortava, um encartezinho com a bicicletinha, não esqueça a minha Calói. Então, para te deixar ali para os pais, né, para receber, né, a tua Calói, que era um grande presente à época. Hoje tem outros presentes, né? Às vezes dava certo, no meu caso nunca deu, mas também não tem problema. Depois eu vim descobrir que eu não ganhava a Calói, não era por problema financeiro, é porque eu era muito, como é que eu vou usar o termo? Muito serelepe. Então meus pais tinham medo que eu viesse a me acidentar de bicicleta, porque eu era pouco cuidadoso, enfim, eu achava que era o Nelson Piquet. Mas o Ayrton Senna, não, o Ayrton Senna não tinha naquela época, era o Nelson Piquet, então corria demais, aquela coisa toda. Então por isso que não veio. Mas irmãos, onde eu quero chegar com esse comentário? Se for possível, que ótimo que aquela criança receba aquele presente, que ela possa ser contemplada com aquilo que ela escolheu. Se não for possível, que se dê uma explicação para quem. Olha, fulaninho, esse presente que tu quer, e sempre tem os presentes da moda, né? Esse presente não foi possível por isso, por isso e por isso. Renato, mas daí o meu filho vai achar que eu sou um fracassado. Calma, calma. Isso é o que muitas vezes nós fomos encaminhados a pensar. Muita atenção, meu irmão. Muito uso racional do livre-arbítrio. Não é porque tu não conseguiu comprar o presente final de ano que tu é um fracassado. Jamais isso. Não conseguiu por uma contingência financeira. O fracasso é muito mais amplo do que isso. Então esse cuidado de nós não nos punirmos quando não for possível, de nós termos atenção com os presentes das crianças. Como assim, Renato? A própria questão do celular.
Não, mas o celular é uma modernidade, todo mundo precisa. Fulaninho tem 5 anos e não tem ainda o seu celular, ele precisa ter. E aí o que eu trago a respeito do celular para as crianças? Eu não trago muita coisa porque eu não sou especialista. A única coisa que eu digo é o seguinte: irmãos, se tem a intenção de presentear uma criança com um celular, e aí estamos falando de alguém de 10 anos para menos, fica a sugestão de uma pesquisa séria a respeito do que os estudiosos aí da área da educação, da área cognitiva, da área neurológica, não é perguntar para o vendedor da loja. Ele vai dizer que tem que ter. Não tem ainda, ele vai dizer que tem que ter. Agora, a ciência nos esclarece de pontos muito importantes, nos dando conta que muitas vezes isso é extremamente prejudicial para o processo cognitivo e para a própria formação cerebral da criança. Não é o que estou dizendo. Então, se querem esse presente, dê uma analisada. Pesquisem, está aí a ciência para nos orientar, né? Fica essa dica, essa sugestão, para que a gente não venha a muitas vezes criar situações que vêm com uma boa intenção, mas que dê um resultado que não é tão bom assim. E ainda falando em celular, que não é o tema do nosso assunto, mas quando eu estava sentado ali me veio isso, então eu vou dividir com os irmãos, muita atenção com os nossos adolescentes. Muita atenção com o adolescente trancado no quarto, mexendo no celular a noite toda e muitas vezes entrando madrugada dentro. Muita atenção. Ah, mas o fulano está dentro de casa, está seguro. Ele está fisicamente dentro de casa. Mas ele está em conexão com um mundo virtual repleto de armadilhas. E aí sugiro também irmos atrás das informações. As próprias questões dos processos de mutilação, as próprias questões que envolvem assédio, que envolvem estupro de vulnerável, que envolvem uma série de situações que muitas vezes aquele jovem, aquele adolescente ou aquela adolescente não tem ainda condições de entender o que está ali se passando e às vezes em conexão com coisas que trarão muito sofrimento e muita dificuldade. Então por isso essa atenção, né? Ah, mas tu está indo contra a modernidade. Irmãos, cada um sabe daquilo que envolve a sua trajetória. Não é porque é moderno que vai ser bom. Não é porque é uma mudança que vai ser uma mudança para melhor. A gente volta a dizer, está muito claro isso nesse nosso trabalho da tarde. Uso do livre-arbítrio, uso da reflexão. Vamos pensar, vamos avaliar, vamos pesquisar, vamos conversar com quem entende, para aí nós tomarmos a nossa decisão. Porque hoje a gente sente justamente o quê? Esse encaminhamento das coisas sem se pensar. Não, agora é moda. Não, Natal, o presente é esse. Então, criou-se um processo automático. Voltando então para a ceia de Natal. Um encontro, uma oportunidade. E o Natal, irmão, sob a ótica espiritual, é um período dos mais interessantes do ano. A própria dimensão, a espiritualidade maior nos esclarece, que a própria dimensão espiritual do planeta, ela se modifica, tornando então mais favorável os processos de reconciliação, os processos de integração entre as pessoas, os processos do perdão, o processo de fortalecimento das amizades, de fortalecimento das uniões. Então o Natal não é só ceia, é também a oportunidade do reencontro, da reharmonização, de conversar com aquela pessoa que muitas vezes está arriscada da nossa agenda, e que bom se alguém aqui não tiver isso, né? Aquela pessoa que a gente está com uma dificuldade, que a gente não conversa mais. O Natal também é isso. O Natal é a oportunidade das pessoas se visitarem, mas esse visitar-se não é aquela visita com pressa, e hoje a gente vê tanta pressa nas coisas, né? É um mundo apressado, um mundo com pouco tempo. Então a pessoa vem, já visita, quando vê já está indo embora, nem deu para conversar. Por quê? Pela pressa das coisas, pelo imediatismo das situações muitas vezes. Então o Natal é essa oportunidade, é a oportunidade da reconciliação. Renato, eu sei de tudo isso, só que a outra parte não está interessada na reconciliação. Irmãos, Kardec nos esclarece através da espiritualidade maior. Importa nós darmos o primeiro passo para a reconciliação. Um telefonema, uma mensagem, um gesto de carinho. E aí a outra parte, se for o momento, vai trazer a reconciliação. Se não for, nós fizemos a nossa parte. Ah, mas sempre eu que tenho que fazer tudo. Exatamente. É sempre a gente que tem que fazer tudo. Porque a gente já tem o conhecimento. O
que Jesus nos falou? O aniversariante, né, do Natal. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente tem o conhecimento espiritual, é importante que as coisas partam de nós, porque muitas vezes a outra parte, a outra pessoa não tem o conhecimento que a gente tem. E esse conhecimento não é só um acervo intelectual, esse conhecimento é uma ferramenta para nós trazer paz, trazer amor, trazer harmonia. E aí então, este conhecimento, ele inicia por nós. Às vezes a pessoa nem sabe fazer uma oração, ela nem entende que a vida continua. Às vezes ela está presa em coisas tão pequenas, não conseguindo enxergar a dimensão espiritual dos acontecimentos. Então parte de nós. Parte de nós dá esse passo, parte de nós a reconciliação, parte de nós despertar o reerguimento e todas essas questões. Então o Natal também é um período muito propício para isso. É um período propício para a caridade, né? Tem as cartinhas lá de Natal dos Correios, né? Tem as instituições que promovem festividade, que promovem... mas é uma coisa tão pequena. Sim, mas para as crianças é importante. Para aqueles idosos que estão lá no asilo é importante comer alguma coisa diferente, né? Uma ceia diferente, um docinho, um chocolate, alguma coisa assim. Então tudo isso a gente pode fazer no Natal. Não é algo que vai nos onerar tanto. Então são períodos, são momentos especiais. Tá, mas não dá para fazer isso o ano todo? Claro que dá. A gente está falando dessa época, mas tudo que falamos até então é um período para é uma oportunidade de ser realizada em todo o ano. Mas vamos voltar ainda no personagem principal. Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, esse capítulo tem como título Cristo Consolador. E eu quero dividir aqui essa passagem de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é o convite que Jesus está fazendo para nós. Vem para mim, tu que está sofrendo, tu que está sobrecarregado, tu que está no fundo do poço, tu que não está enxergando a situação com clareza. Ele faz um convite para nós, para vir até Ele. E o que ele nos promete? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então é o convite que Jesus nos faz, nos convidando a nos ligarmos a Ele, ou nos fortalecermos nessa ligação, porque muitos de nós já têm essa conexão muito clara, muito firme, por que não dizer, mas ali está o convite, vinde a mim. Aquele que não acha mais solução, aquele que não está enxergando a saída, aquele que às vezes está pensando em desistir, vinde a mim. Nos reconectarmos com Deus, nos ligarmos a Ele, conversarmos com Ele através da oração, expor as nossas angústias, os nossos medos, aquelas coisas que jamais a gente contaria para alguém. Na nossa oração, falar isso para Jesus. Pedir a Ele o fortalecimento, estudarmos as suas passagens, e aí tem todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que a proposta é que seja a nossa obra de cabeceira, é que a gente leia ao deitar, leia ao acordar, que a gente realize o culto do Evangelho no lar semanalmente, porque o culto do Evangelho no lar também é uma oportunidade de nós nos reconectarmos a Jesus. É Jesus através dos seus ensinamentos em nosso lar uma vez por semana. Isso é o culto do Evangelho no lar. Leitura, uma oração simples, a leitura do Evangelho, um comentário, uma oração final. Um encontro que dura no máximo ali 20 minutos, mas que é um momento de conexão com as coisas elevadas, porque muitas vezes naquele Evangelho saem lições, saem informações que a gente usa durante a semana. A gente não se surpreenda, porque muitas vezes ao abrirmos o Evangelho no culto do Evangelho no lar, ou abrirmos em algum momento do dia, vai sair exatamente aquilo que a gente está precisando. E alguns irão dizer, mas que coincidência, ó, bem o que precisava. Não, não é coincidência, não é coincidência. A gente se propôs a buscar. E quando a gente se propõe a buscar, a espiritualidade de luz está com a gente. A gente não está sozinho. E como a gente se propôs a buscar e a gente buscou, naturalmente a resposta veio. A própria espiritualidade intui ali onde vai ser aberto. Às vezes a gente está procurando um livro, a gente acha um livro que é aquele que a gente precisava ler. Então tudo isso é o quê? É a espiritualidade de luz também se manifestando em nossas vidas,
sempre de acordo com a permissão divina para nos ajudar nessa trajetória. Porque à medida que a gente busca, a gente encontra. Pedi e achareis, buscai, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis. Quer dizer, a nossa busca, o nosso processo de ir adiante, o nosso processo de sair da zona de conforto, muitas vezes, o nosso processo de entender que se aqui estamos, né, estamos terminando mais um ano, 2025, e Deus nos concedeu a abençoada oportunidade de aqui nos encontrarmos. E se Deus permitiu que aqui estivéssemos, é porque nós temos algo a fazer nessa existência, ainda. Ah, Renato, mas eu estou com quase 80 anos, já vivi tanta coisa, já fiz tanta coisa. Sim, só que se ainda está aqui é porque existe algo a ser feito, ou melhor, existe algo que aquela pessoa que muitas vezes já está numa idade elevada pode contribuir. Porque a idade elevada, irmãos, é um processo interessante. O próprio processo de envelhecimento, quando a gente observa as etapas desse processo, a gente vai percebendo o quê? Que aos 20 anos a gente já quer pensar e quer fazer. Lá nos 60 a gente começa a pensar mais, ou 50 que o seja, a gente começa a pensar mais, por quê? Porque o corpo às vezes não acompanha. E chega lá nos 70, 80, a gente já tem um conhecimento que permite, pelas vivências que tivemos na própria encarnação, temos ali uma vivência que permite dar um conselho, dar uma sugestão, fazer muitas vezes uma orientação para alguém que está na dúvida. Olha, esse processo vai terminar assim, assim, assim. Ah, não, mas não vai ser. Não. Geralmente as coisas se repetem, geralmente elas têm, um ciclo de repetição, e à medida que a gente vai avançando na idade, a gente vai entendendo esse ciclo, principalmente quando a gente observa os acontecimentos, quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente vai tendo um conhecimento, e esse conhecimento nos permite transitar na nossa encarnação com mais leveza, com mais serenidade. E como a gente sabe que essa encarnação é apenas um momento da nossa trajetória, este conhecimento, essa experiência, essas superações, essas aquisições de virtude, naturalmente elas fazem então parte do nosso patrimônio espiritual. É ferramenta para nós termos lá para a próxima encarnação, e para as próximas e para as próximas. Então por isso que a gente vê às vezes espíritos encarnados que têm uma força interior, que têm uma fé robusta, que têm uma resiliência. O mundo está desabando e a pessoa está ali em equilíbrio, sem maldizer, sem reclamar. É uma pessoa à parte da natureza? Não. É um espírito que já viveu outras situações, tirou experiência dessas situações e que hoje consegue transcorrer, se transitar perante os desafios com mais naturalidade. Porque tem ali aquele conhecimento. São as conquistas do Espírito. A gente vai vendo como Deus é bom, como Ele nos oportuniza, situações para o nosso crescimento, situações para a nossa evolução. Muitas vezes estamos terminando um ano que certamente para todos que aqui estão foi um ano de desafios, um ano de superação, um ano talvez para ser esquecido, um ano para ser relembrado. É a trajetória de cada um, mas o que fica, quando a gente faz a reflexão sobre esse ano, é a necessidade da própria gratidão, porque se a dificuldade veio para nós, em primeiro lugar Deus concedeu essa oportunidade da dificuldade, porque Ele acredita que nós tenhamos condições de superar isso. A dificuldade que veio também é oportunidade de crescimento, de experiência. É a oportunidade de nos reharmonizarmos muitas vezes com as leis divinas, é a oportunidade de darmos novos direcionamentos à nossa encarnação. E o novo direcionamento, irmãos, é aquele despertar que a pessoa muitas vezes tem. Olha, agora eu quero fazer diferente, agora eu quero fazer melhor, agora eu não quero repetir esse erro. Então, Natal com Jesus também é isso, é a gente entender o momento encarnatório que a gente está vivendo, as oportunidades que vão se apresentando e entendermos que a qualquer momento a gente pode mudar para melhor, desde que a gente decida isso, desde que a gente rogue forças a Deus para levar essa decisão à prática, que a gente rogue a Deus o fortalecimento para esses desafios. Então, quando a gente se propõe as novidades, as melhorias, as superações, a espiritualidade de luz vai estar conosco. Natal com Jesus também é, como o nosso querido Chico nos falou, a atitude cristã perante a vida. Essa frase sintetiza tudo o que é envolvido no Natal com Jesus. A atitude cristã perante a vida. O que Cristo nos disse,
e como vai ser o nosso comportamento perante as situações. Um cristão, aquele que procura trazer paz, procura fazer a caridade, procura ser pacífico, temos ali as bem-aventuranças, tudo isso está englobado nesse grande, essa grande quantidade de informações preciosas que Jesus, na sua passagem aqui, nos brindou. Então, que possa ficar para a nossa reflexão, possa ficar para o nosso fortalecimento a importância dessa data. Na verdade, é Natal com Jesus, mas todos os dias da nossa vida podem ser dias com Jesus. São as decisões que a gente toma, é o uso, mais uma vez falando, do nosso livre-arbítrio. Que possamos estar cientes e bem conectados para exercermos o nosso livre-arbítrio com sabedoria e com amor. Muito obrigado.